Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo onde eu quero conversar com vocês sobre os Estados Unidos, Brasil, China. Vamos trazer aqui para o Brasil este grande alerta que foi feito pelo secretário de Estado Mike Pompeo lá nos Estados Unidos. Quem é que está por trás também de toda essa anarquia que está acontecendo nos Estados Unidos e se alastrando para o mundo? É sobre isso que nós vamos falar. Então este é o alerta que eu faço aqui. Este é o alerta dos Estados Unidos para o Brasil, porque amanhã, domingo, prometem aí muitos atos, né, pró-democracia no Brasil. Vocês verão cenas lamentáveis, eu acredito, que a partir de amanhã no Brasil, na verdade, né, a partir até da semana passada, né, que começou ali no domingo, depois na segunda-feira, né, esses Antifa e muitos outros que vão na onda, né, e acredito que a partir de amanhã muitas coisas vão começar a acontecer, tá bom? Então é bom ficar de olho e atentos para o que vai acontecer aí. Então vamos para a nossa introdução, porque temos muito a conversar aqui nesse vídeo. Muito bem, qual é a grande questão? Né? Protestos contra o racismo estão sendo feitos no mundo inteiro. Né? Mas o que acontece? Nós vemos, né, o lado da esquerda, que ele pega estas questões, coloca toda a sua ideologia ali, né? E aí, com isto, vão avançando com sua agenda, né? Então utilizam ONGs, que eles possuem, né? ONGs, várias organizações, tem os seus políticos, né? Tem toda uma cadeia de questões envolvidas por eles, como por exemplo essa questão do Black Lives Matter, que né, algo totalmente de esquerda. Então eles pegam essas lutas pelas minorias, como é feito no Brasil, né? E isso é feito no mundo inteiro, né? Para poder atrair esses jovens, para poder atrair essas pessoas para ali seus movimentos e assim ascender ao poder, né, com seus políticos. Muito bem. E aí vocês já conhecem, né, a história que aconteceu recente nos Estados Unidos, né? Lamentavelmente a vida de George Floyd foi tirada e isto foi o gatilho para que os protestos começassem. A princípio, protestos pacíficos, só que esses aproveitadores políticos estão infiltrados nesses protestos pacíficos para causar os problemas, que aí são quem? Né, nos Estados Unidos, os democratas, né, infiltrando essas pessoas, né, você tem lá, por exemplo, os Antifas, que é um movimento aí totalmente de esquerda, né, que utiliza da violência, né, e também fora outros tantos aproveitadores que entraram aí, que estão saqueando lojas e etc. E isto é o resultado, né, de alguém que está ali por trás só regendo tudo isto. E são algumas pessoas, né, e países também que estão por trás disso tudo. O que é que o Mike Pompeo chama atenção e é um alerta para o Brasil, porque o Brasil vem sendo diretamente afetado pela China. Por quê? A China, ela fará de tudo para que o Donald Trump não seja reeleito. Por quê? Porque eles estão no meio de uma guerra comercial. Vou lembrar de novo aqui uma questão muito importante. O Donald Trump pressionou e venceu a guerra comercial com a China. Quando eles assinaram um acordo, lá em dezembro de 2019, um novo acordo comercial, que a China não ficava ganhando tanto como eles estão ganhando só em cima dos Estados Unidos e do mundo. E aí o que acontece? Lá no rodapé, informou o Breaking Israel News, um site de Israel, existia um tópicozinho, né, um artigozinho lá no rodapé desse acordo firmado entre o Trump e a China, que dizia, né, que diz que se o mundo tivesse uma pandemia, a China estaria dispensada das suas obrigações desse acordo comercial. Então, ou seja, o que de fato aconteceu, uma pandemia depois, vindo da China uma doença. E aí, né, a China está dispensada dessas obrigações. Muito bem, esta guerra comercial continua porque a China só quer tirar vantagens, né? Quer crescer ainda mais e expandir, né, o seu, vamos dizer assim, o seu reinado, né, para o mundo, né? E aí o Trump não quer deixar isso acontecer, obviamente, né? E ele é a pedra no sapato para este projeto, que tem a regência também por trás, os globalistas, utilizando o quê? Os seus bois de piranha, né? Para poder fazer o trabalho sujo. Muito bem. Então o que acontece?
Eles farão de tudo. E entrou em cena agora estes anarquistas, começando nos Estados Unidos e se espalhando para o mundo. E o Mike Pompeo, ele fez um alerta gigantesco que é para o Brasil. Por quê? Porque a China precisa tirar o Trump e precisa tirar o Bolsonaro. Sim, também. Tá? São pedras no sapato. E eles farão de tudo para tirá-los. O professor Olavo de Carvalho já vem alertando sobre o embaixador chinês, que está governando o Brasil aqui, né? Já há um bom tempo. O professor Olavo de Carvalho está falando. Né? E ele não errou nada até agora, certo? Agora olha só, olha o que o Mike Pompeo informou no Twitter dele. Ó. As tentativas insensíveis do Partido Comunista Chinês de explorar a trágica morte do George Floyd para o seu próprio ganho político fracassarão. Durante o melhor dos tempos, Pequim impõe impiedosamente o comunismo. Entre os desafios mais difíceis, os Estados Unidos garantem a liberdade. Olha só, o secretário de Estado. Aí sabe o que aconteceu? Olha como que as tensões estão lá no alto e que muitos analistas apostam até mesmo que para os próximos meses ou anos pode acontecer um conflito realmente militar entre Estados Unidos e China. Por quê? Olha só isso daqui. No site oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ó, tá aqui, ó, o Mike Pompeo divulgou uma carta, um comunicado à imprensa. Eu traduzi ele aqui, né, automaticamente pelo Google Chrome e vou ler para vocês. Olha só tudo que ele fala. Gente, é de tirar o fôlego aí dos comunistas. Olha o que ele fala, ó. A exploração insensível do Partido Comunista Chinês da trágica morte de George Floyd para justificar sua negação autoritária da dignidade humana básica, expõe suas cores verdadeiras mais uma vez. Por quê? Quem está regendo por trás e explorando essas questões anarquistas que estão ocorrendo nos Estados Unidos? A China. E este é o alerta para o Brasil. Aqui ocorrerá o mesmo, junto aos partidos comunistas do Brasil, para poder fazer o quê? Tirar o presidente da República. E olha só, como nas ditaduras ao longo da história, nenhuma mentira é obscena demais, desde que sirva ao desejo de poder do partido. Essa propaganda ridícula não deve enganar ninguém. O contraste entre Estados Unidos e o Partido Comunista Chinês não poderia ser mais severo. Na China, quando uma igreja queima, o ataque foi quase certamente dirigido pelo Partido Comunista Chinês. Nos Estados Unidos, quando uma igreja queima, os incendiários são punidos pelo governo. E é o governo que leva caminhões de bombeiro, água, ajuda e conforto aos fiéis. Na China, manifestantes pacíficos de Hong Kong, a Praça da Paz Celestial, são espancados por milicianos armados por simplesmente se manifestarem, ou seja, pelo governo são espancados, como aconteceu, né? Os repórteres que escrevem sobre essas indignidades são condenados a longos períodos de prisão. Nos Estados Unidos, as autoridades policiais, estaduais e federais levam policiais desonestos à justiça, acolhem protestos pacíficos enquanto encerram com força os saques e a violência e exercem o poder de acordo com a Constituição para proteger a propriedade e a liberdade para todos. Nossa imprensa livre cobre os eventos, né, do começo ao fim, né, que ele quer dizer aqui, para todo mundo ver. Na China, olha agora onde ele entra. Quando médicos e jornalistas alertam para os perigos de uma nova doença, olha o que aconteceu. Ele está afirmando aqui, olha o que aconteceu agora. O Partido Comunista Chinês os silencia e os desaparece. Até hoje, aqueles que denunciaram o Covid no início sumiram, jornalistas, cidadãos e médicos, mentindo sobre o total de mortes e a extensão do surto. Nos Estados Unidos, os valorizamos, né? Valorizamos a vida e construímos sistemas transparentes para tratar, curar e subscrever, mais do que qualquer outro país, soluções de pandemia para o mundo. Na China, quando os cidadãos têm opiniões diferentes, divergentes do dogma do Partido Comunista Chinês, o partido os aprisiona, olha agora, em campos de reeducação. É o que acontece agora, né? Tanto com cristãos também. E quando pessoas como as de Hong Kong e Taiwan, com raízes comuns em uma civilização inspiradora que perdura há milhares de anos, abraçam a liberdade, essa liberdade é esmagada
e as pessoas subordinadas ao partido ditam e exigem. Nos Estados Unidos, em contraste, mesmo em meio a tumultos imprudentes, demonstramos nosso forte compromisso com o Estado de Direito, a transparência e os direitos humanos inalienáveis. Nos últimos dias, Pequim demonstrou seu contínuo desprezo pela verdade e desprezo pela lei. Os esforços de propaganda do Partido Comunista Chinês, buscando confundir as ações dos Estados Unidos na sequência da morte de George Floyd com a contínua negação dos direitos humanos e liberdade básicas do Partido Comunista Chinês, devem ser vistos pela fraude que são. Durante os melhores tempos, a RPC impõe impiedosamente o comunismo, né? A China impõe impiedosamente o comunismo. Entre os desafios mais difíceis, os Estados Unidos garantem a liberdade. Então veja, deu uma arrebentada agora neles, falando, nós sabemos que vocês estão tirando proveito disso, sabemos que vocês estão por trás disso, sabemos que vocês esconderam a questão da doença, sabemos de tudo. Os Estados Unidos falando aqui. Então, pessoal, o que vai acontecer para os próximos dias e questões, virão muitas sanções contra a China. Não tenham dúvidas disso. Muitas sanções chegarão por tudo o que eles estão fazendo. E como funciona essa propaganda comunista pelo mundo? A China, ela está infiltrada em partidos políticos pelo mundo. São 230 partidos de esquerda no mundo inteiro, em 100 nações, inclusive no Brasil. Eu falei para vocês, lá em 2017 a Gleisi Hoffmann foi lá, tá certo? Para essa reunião gigantesca. Então eles ditam o que é para ser contado aí para o mundo. Eles estão nas mídias televisivas e jornais no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Por isso que agora vai começar uma limpa nos Estados Unidos. Esses espiões, mídias, financiamentos, empresas chinesas já começaram a ser cortadas, porque eles estão influenciando nessas democracias, porque eles querem o domínio global sob a regência de uma nova ordem, né, com os preceitos socialistas com características chinesas. É isso que está acontecendo neste momento. Estamos no meio de uma guerra. E a guerra da informação, já começou faz tempo. Tá certo? Então este é o alerta para o Brasil, que os Estados Unidos faz e que eu faço nesse dia. Por quê? Porque isto será explorado no Brasil e eles levarão a cabo. Então começa a ganhar força esse movimento, né, de antifascistas que serão aproveitados de protestos pela democracia, que não tem nada pela democracia que eles vão utilizar, junto em conluio com os partidos de esquerda do Brasil. E aí, amanhã começa o bicho pegar, tá certo? O presidente Bolsonaro pediu para que seus manifestantes, né, manifestantes pelo Brasil, em apoio ao presidente, não vá às ruas nesse domingo. Por quê? Porque esses caras vão estar aí justamente procurando problemas, tá certo? Então, pessoal, se possível for evitar, evite, porque eles vão causar problemas, tá certo? Vão causar problemas. Então, nós precisamos estar espertos. Então, este é o grande alerta feito dos Estados Unidos para o Brasil e para o mundo. E a resposta virá, não tenham dúvidas disso, tá bom? Eu peço que compartilhem esse vídeo ao máximo para alertar as pessoas do que está sendo feito e do que está sendo tramado, tá bom? É de suma importância que você ajude difundindo essa informação. E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal Questione-se, tá bom? Aproveita e se inscreve, que é muito importante. Vamos chegar aí a 700 mil inscritos, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe nosso Brasil e o mundo, e até o próximo vídeo.